Saudações em Cristo a todos os irmãos. Nós vamos continuar estudando a palavra de Deus nesse dia e nós queremos meditar sobre a vida de Davi e partindo da vida de Saul, do que aconteceu com Saul, para que possamos aprender a respeito de Davi. Nós sabemos que Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele foi escolhido pelo próprio Deus, mas em conformidade com aquilo que os homens estavam desejando, em conformidade com o que o povo de Israel estava querendo. Eles queriam um rei, alguém que pudesse liderar, mas eles queriam parecer com as outras nações. E ao querer parecer com as outras nações, logicamente, eles queriam ser julgados pelos critérios humanos. E pelos critérios humanos foi escolhido então um rei de boa estatura, um rei alto, que sobressaía dos seus ombros acima de toda a multidão, um rei que tinha a aparência então de um guerreiro. Mas este homem que foi escolhido como rei, ele não tinha a pretensão de seguir os mandamentos, as ordenanças de Deus. Apesar de no início ele demonstrar temor a Deus, quando ele se viu diante de situações extremamente claras, que Deus havia mandado ele esperar até que Samuel chegasse e fizesse o sacrifício, ou que ele pudesse ir e combater e consagrar tudo ao Senhor na guerra e não retirar despojos, não retirar daquela guerra nenhum bem, porque Deus havia considerado como amaldiçoado todo aquele povo. Deus agora vê um homem que ele já sabia, que já conhecia, mas que estava andando de acordo com aquilo que é o padrão humano, muitas vezes. O padrão de escolher os seus próprios caminhos, de fazer aquilo que ele quer, não dando ouvido à palavra de Deus. E assim foi Saul. E no primeiro versículo do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, Deus diz a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Samuel estava profundamente triste porque viu que Saul não estava seguindo as ordens de Deus. O povo havia rejeitado o governo de Samuel exatamente porque Samuel estava em elevada idade e os seus filhos cobravam suborno. Os seus filhos não estavam andando nos seus caminhos. Então o povo chegou a Samuel e falou: queremos um rei. E foi dado então Saul. Mas Saul entristeceu o coração de Samuel. E agora Deus disse: olha, eu rejeitei a Saul. E Deus havia rejeitado a Saul exatamente porque ele estava andando e seguindo os padrões humanos. E Deus queria que ele se voltasse para Deus e pudesse se conduzir e conduzir o seu povo de acordo com os ensinamentos de Deus. E Deus então manda que Samuel pudesse ir até Belém. E ali ele pudesse fazer então um sacrifício, e ao fazer esse sacrifício ele reuniria uma família, que era a família de Jessé, e ele haveria de ungir um novo rei. Samuel já sabia que ele haveria de colocar um outro sucessor para Saul, mas Saul não sabia disto. Veio a saber depois, mas foi necessário então que Deus mandasse que ele pudesse ir como que para fazer um sacrifício, porque o povo informava a Saul todos os movimentos de Samuel. E Samuel já havia dito claramente a Saul que Deus havia retirado o reino das mãos dele. E agora então nós vemos Samuel chegar até a casa de Jessé no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. E quando ele ali chegou, ele manda reunir todos os filhos de Jessé. E Jessé apresenta a ele 6 filhos.
sabemos que Davi era o 8º filho. A situação de não mencionar um 7º filho, mas deixar claro que Davi era o 8º, ele nos dá a entender que um de seus filhos já havia morrido, porque não faz menção alguma sobre ele. E isto foi providencial de Deus, porque quando olhamos para significados de números e significados das coisas nas Sagradas Escrituras, naquilo que há significado, nós vemos que o número 8, ele representa sempre um recomeço. E Davi, ele representava então esse recomeço. O 8º filho de Jessé era como que um recomeço para Israel. Mas isso é de menos importância para nós, é apenas curiosidades bíblicas que muitas vezes são levantadas, mas que mostram também ensinamentos da parte de Deus, mostra aquilo que traz ensinamento, mas que não é fundamental para a nossa fé. Bom, Davi, então, sendo o 8º filho, não foi apresentado naquele momento. Jessé considerou como sendo desnecessária a sua presença. Apresenta apenas os seus outros 6 filhos. Mas quando Samuel vê logo o primeiro, Eliabe, lá no versículo 6 do capítulo 16, diz então que Samuel pensou, com certeza, este aqui é o que o Senhor quer ungir. Mas Deus diz então para Samuel, Samuel, não considere a aparência, não considere a sua altura, não considere estas coisas que os olhos humanos veem, porque eu rejeitei a este homem. Eliabe era um dos guerreiros do exército de Saul. Era certamente homem de porte, homem valente, homem guerreiro, mas não era este que Deus estava preparando. E depois de passar então todos os outros 5 filhos, Samuel pergunta para Jessé, acabaram-se todos os seus filhos, todos os mancebos? Porque Deus não havia falado para ele que seria nenhum daqueles. E Jessé então diz, olha, tem um caçula, mas ele está no campo. Ele é o menor de todos eles. Não tem importância nós reunirmos, porque o convite foi para que pudessem participar do sacrifício. Não há importância nós reunirmos aqui. Mas Samuel diz, olha, traga-o aqui. Nós não nos assentaremos para comer até que ele chegue. Isso no versículo 11. Foi necessário então que mandasse buscar a Davi. Certamente estava em um local distante, no pasto, com o rebanho. E quando ele chegou, Samuel então registra que ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Mas ele faz essas considerações dizendo, olha, ele é diferente dos demais, dos semitas dessa região. Ele tem uma aparência, alguns traduzem como sendo uma aparência gentil, e não era essa característica que ele achava que deveria ser para rei. Ou seja, aos olhos humanos, ele estava desqualificado para ser um rei, mas Deus estava preparando exatamente ele para ser o rei. E Deus queria que ele fosse aquele que haveria de governar o seu povo e ter este recomeço para Israel. Aparentemente, então, não havia qualificação em Davi para ser um rei. Ele estava apacentando o rebanho, enquanto os seus irmãos estavam guerreando, eram soldados alistados no exército de Saul. Mas Davi, ele estava sendo preparado por Deus para aquela missão. Davi, ele foi agraciado por Deus como sendo um músico, um compositor, e a Bíblia diz que ele era um mavioso
um mavioso poeta e cantor. E Davi, então, a partir desse dom que Deus havia dado por ele, ele foi chamado até o palácio de Saul. Ainda não havia sido construído um grande palácio, mas cremos que já era um lugar em que era considerado apropriado para um rei, porque a nação de Israel como um todo ainda estava com poucas edificações na sua terra. Era uma terra que estava sendo devastada constantemente pelos amalequitas, pelos filisteus e outros povos daquela região que guerreava com Israel. Mas ele é chamado então à presença de Saul. Por quê? Diz a palavra de Deus que no momento em que Davi foi ungido, o Espírito do Senhor tomou conta dele. E depois que o Espírito do Senhor tomou conta dele, Deus então passou a guiar as ações de Davi. Deus o capacitou ainda mais. Mas acontece também que a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor, no versículo 14 do capítulo 16, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e tomou o lugar do Espírito do Senhor um espírito maligno que foi permitido por Deus que ele começasse a atormentar a Saul. E aqueles homens que estavam com Saul aconselharam, viram que havia algo de errado com Saul e aconselharam então que ele pudesse chamar alguém que pudesse tocar e para acalmar o espírito de Saul. E Saul responde então que eles pudessem encontrar alguém. Mas um daqueles homens que ali estava com o rei já tinha tomado conhecimento das ações de Davi. Davi começou a se projetar, Davi começou a ser conhecido depois que o Espírito do Senhor tomou conta dele e passou a dirigi-lo. E quando ele faz isto, o versículo 13 que nos diz isso, que o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, nós vemos agora um relato totalmente diferente daquilo que Samuel faz a respeito de Davi, dizendo que ele era ruivo, de de boa aparência, e em outros lugares nós vemos que ele tinha uma pequena estatura, e não o descreve como sendo alguém valente, alguém que estivesse pronto para o combate. Mas aqueles homens que estavam lá com Saul, isso já havia transcorrido um certo tempo, viram que Davi começa a se projetar, ser preparado e ter até mesmo as qualidades que eles desejavam para um rei. E diz um dos funcionários, então, um dos servidores de Saul, versículo 18, ele diz: conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. Veja o que eles falam a respeito dele agora. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Ora, aquele homem, aquele jovem que antes foi desprezado até mesmo pela sua família, agora é reconhecido como alguém que se articula bem, fala bem, era um bom guerreiro, era alguém que tinha habilidade com a música, tocava a harpa, mas principalmente que o Senhor estava com ele. Que onde ele chegava e que ele começava então um projeto, Deus estava à frente e tudo ia bem. Enquanto com Saul, a partir do momento que Deus o deixou, ele começa então a ser atormentado por um espírito.
e ele agia como um perturbado. Nós queremos chamar a atenção aqui, então, para a condição do homem que é guiado por Deus. É um homem que todos os seus planos vai bem. Tudo aquilo que ele propõe a fazer, ele não propõe a fazer porque ele próprio acha que deve ser assim, mas ele procura andar nos caminhos do Senhor. Ele não anda nos conselhos dos ímpios, como diz o Salmos 1. Não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Por isso que Deus está com ele. É por isso que Deus abençoa todos os seus caminhos, porque ele procura primeiro quais são os caminhos do Senhor para que ele possa se conduzir, para que ele possa trilhar esses caminhos. E assim foi com Davi. Davi foi chamado então para trabalhar no palácio como tocador de harpas, mas logo depois ele se torna um escudeiro de Saul. Antes dele se posicionar como escudeiro e depois se posicionar como o líder de um grupo de 1000 soldados, ele teve a batalha que enfrentou a Golias. Davi não ficava o tempo todo no palácio, ele ia para o palácio, mas voltava para a sua casa para apacentar as suas ovelhas. Mas houve aquele dia em que ele encontra então o exército do Senhor sendo acuado pelo guerreiro Golias, e ele enfrenta Golias, ele derrota Golias e ele continua se firmando na liderança até que chega o dia em que ele é aceito como rei depois da morte de Saul. Então, nós devemos olhar que tudo isto era em razão da mão do Senhor que estava com ele. Nós nos lembramos de José. José, quando foi levado como escravo para o Egito, tudo que José ia fazer prosperava, exatamente porque o Senhor estava com ele. Tudo que Daniel ia fazer prosperava, porque o Senhor estava com Daniel. O segredo da vitória, então, é estar nas mãos do Senhor. E como que nós nos colocamos nas mãos do Senhor? A primeira coisa é nós reconhecermos o poder de Deus, reconhecer que há um Deus criador, há um Deus que sustenta todas as coisas e que o homem está em rebelião contra este Deus, porque o homem anda segundo a sua própria vontade, assim como Saul estava fazendo, estava querendo decidir o que ele iria fazer, mesmo diante de ordens claras de Deus. Ele descumpria e fazia conforme ele queria, e ainda usava de mentiras para enganar Samuel, o profeta de Deus. E nós devemos então saber que este homem que está em rebelião com Deus precisa se reconciliar. E nós nos reconciliamos com Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque se nós pecamos, nós erramos, e o salário do pecado é a morte. Mas Cristo nos dá a vida eterna, Cristo nos dá a reconciliação com Deus, tendo Ele pago os nossos pecados. E nós recebemos esta reconciliação, nós recebemos essa justiça conquistada por Cristo Jesus, quando nós cremos na sua obra, quando nós o reconhecemos como Senhor. Mas Cristo Jesus disse que quem ouve a sua voz, quem ouve os seus ensinamentos e os guarda, esses sim são os que estão fazendo a vontade de Deus. Estes são os que amam a Deus, amam a Cristo Jesus. É necessário então conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus, para que nós possamos praticar. E quando nós praticamos, então, nós estamos nos colocando nos caminhos do Senhor. E Deus se agrada desses que andam nos seus caminhos, desses que buscam refúgio em Deus, para que
as suas vidas sejam guardadas por Ele. E quando isso acontece, então, e que nós buscamos a fazer a vontade de Deus, nós estamos andando com Deus. E quando nós andamos com Deus, os nossos caminhos prosperam, porque não é mais a nossa decisão, não é mais a nossa vontade, mas é a vontade de Deus nas nossas vidas. Assim como aconteceu com Davi, aquele filho de Jessé que era considerado o menor da sua casa, mas foi escolhido por Deus porque no coração de Davi havia o desejo de fazer a vontade de Deus. No coração de Davi havia o desejo de se reconciliar com Deus cada vez que ele errava. Davi não era aquele homem que nós julgamos santo sem pecado. Davi pecou, errou, mas todas as vezes que ele pecou e errou, que foi advertido por Deus, prontamente ele se arrependeu, prontamente ele buscou se reconciliar com Deus. Prontamente ele buscou glorificar a Deus, cantar louvores, enaltecer a grandeza de Deus, reconhecer o seu poder. E isto é necessário nas nossas vidas, para que nós possamos glorificar a Deus, para que nós possamos apresentar o nosso sacrifício de louvor a Deus, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo o seu poder, reconhecendo o seu domínio sobre as nossas vidas. Há quantas pessoas que oram dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, mas não buscam santificar realmente a sua conduta para que possa demonstrar a santidade de Deus, uma vez que Deus nos manda que sejamos santos, porque Ele é santo, mas continuam e dizem: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, mas não se dispõe a fazer a vontade de Deus. Quando nós oramos pedindo para que venha o reino de Deus, venha o governo de Deus sobre as nossas vidas, devemos estar dispostos a fazer a vontade de Deus. Que nós possamos crescer no conhecimento de Deus, conhecimento da palavra dele, para aplicar a cada dia nos nossos corações. Que Deus nos abençoe a cada dia. Amém.